Olá, olá família, a paz do Senhor. Deus abençoe a cada um que está aí no seu lar, a cada um de nós. Que o Senhor venha derramar suas bênçãos em nossas vidas. Nós estamos aqui para mais uma palavra do Senhor. Que Deus venha encher os nossos corações nessa noite. Que Deus vá te visitar nesta noite. E eu te desejo uma noite tranquila, uma noite de paz, porque aonde o Senhor Jesus entra, Ele só traz paz. Nosso coração precisa disso nesses dias, né? Eu gostaria de trazer aqui uma palavra, e eu trouxe aqui para os irmãos Jeremias 33, tá? No versículo... Nós vamos iniciar pelo versículo 10. Versículo 10 de Jeremias 33 diz assim. Se você tem uma Bíblia aí do seu lado, vamos juntos. Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais. Irmãos, esse cenário lhe parece familiar? Uma cidade desolada, ruas desertas, sem homens, sem animais. Esse cenário aí, ele te lembra de alguma coisa que nós estamos vivendo? Parece uma palavra escrita hoje, né? Parece uma palavra que foi escrita essa semana. Porque quem está acompanhando os noticiários e vê as várias reportagens que tem pelo país, nos mostra isso. Ruas desertas, ruas que antes eram tão agitadas, né, na cidade grande, de repente elas se tornaram inóspitas a homens, a animais. Então é um cenário dos nossos dias. E apesar da palavra ter sido escrita há mais de 2000 anos, ela parece que foi dessa semana. Mas eu gostaria de falando primeiro aqui, em Jeremias capítulo 1, eu vou falar um pouquinho sobre o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, aqui no capítulo 1, vem nos relatando que o Senhor vem chamar Jeremias para ser um profeta. Só que Jeremias, ele era da família de sacerdotes. Ele era descendente de Eli. Então, em pouco tempo, Jeremias seria um sacerdote. Ao completar 25 anos, ele seria um sacerdote. Mas antes disso, Deus vem e chama ele para ser profeta. E Jeremias, ele ficou conhecido como o profeta chorão. Ele ficou conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações. E só que as lágrimas de Jeremias não é como as nossas lágrimas. Quando ele foi chamado por Deus, ele tinha uma missão. Ele ia assumir um ministério. E nessas lágrimas de Jeremias, Deus tinha um propósito. Porque no choro de Jeremias, nas lágrimas de Jeremias, ele ativava um poder sobrenatural que Deus liberava a reconstrução de algo que se havia perdido.
É justamente isso. As lágrimas de Jeremias chegavam até Deus e ativavam um poder sobrenatural que vinha para a reconstrução de algo que havia sido destruído, que na época era sobre o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Deus. Então, as lágrimas de Jeremias não eram como as nossas lágrimas, que choramos por um problema, choramos por uma situação, por uma tristeza. Dentro do ministério de Jeremias, as lágrimas dele tocavam o coração de Deus. E não são como as nossas, que às vezes nós, diante de um problema, a gente só consegue entrar em desespero. Jeremias, dentro das muitas missões dele, estava essa. As lágrimas tocaram o coração de Deus. Né? Aqui ainda no capítulo 1, Jeremias fala para o Senhor: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Mas, irmãos, esse rapaz, ele tinha aproximadamente 20 anos. Como que uma pessoa com 20 anos é uma criança? Não, ele não é uma criança. Aqui, provavelmente, ele estava expressando algo que estava em seu coração sobre o seu ministério. Porque ele ainda não estava levando em conta o que Deus poderia fazer no ministério dele. O ministério, irmãos, ele tem fases de crescimento. E Jeremias não conseguia ver lá na frente o que Deus ia fazer por ele. Se Deus chama para um ministério, Deus capacita. Deus capacita. Mesmo, vamos dar um exemplo. Se Deus te chama para algo grande, a primeira reação que se tem é essa, de falar: eu não tenho condição, eu não tenho capacidade para fazer. Mas se Deus chama, Deus capacita. Se Deus tem te chamado para o ministério, se Deus tem te chamado para levar uma palavra dele para os corações, fique firme, aceite o desafio de Deus, porque se ele está te chamando, é porque ele vai te capacitar, mesmo que você se sinta como uma criança diante daquela causa grande, daquele ministério. Deus responde assim para Jeremias: Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Quer resposta melhor do que essa? Quando Jeremias se estremece ao ver a responsabilidade que Deus estava confiando a ele, Deus passa segurança para ele e diz: não se ache uma criança, porque eu irei contigo aonde você for. Aonde eu te mandar ir, eu estarei contigo, e lá eu colocarei palavras na sua boca. Irmãos, coisa linda. Isso nos mostra que Deus está o tempo todo conosco. Não importa os desafios que nós enfrentamos, Deus está conosco o tempo todo. Não se ache uma criança na presença de Deus, porque se Ele está te chamando para algo, é porque Ele pode te capacitar. Porque Ele confia no teu talento,
porque Ele confia no teu dom. Os homens podem até não confiar, mas Deus confia. Porque Deus não vê o hoje, Ele já vê lá na frente. Eu falei para os irmãos que o ministério ele tem fases de crescimento. Naquele momento, ele se via pequeno, mas o Senhor já estava vendo um grande lá na frente. Já estava vendo o quanto ele seria usado nas mãos de Deus, o quanto ele se deixaria ser usado pela voz de Deus, que ele seria a voz de Deus para aquele povo. Então confia, se Deus te chamar, Ele também tem a responsabilidade de te capacitar. Jeremias se coloca como uma criança. Isaías, quando teve um encontro com Deus e entendeu quem era Deus, ele ao mesmo tempo ele faz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que hoje você possa se colocar diante de Deus e falar para Ele: eis-me aqui, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Seja um obreiro da casa de Deus, seja um obreiro aonde você for, no seu trabalho, seja um obreiro onde você for. Continuando ainda aqui no capítulo 1, no versículo 5, o Senhor diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, antes de eu me formar no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor, Ele diz que Ele já nos conhecia. Irmão, você consegue entender a profundidade disso? Quando você pensa num feto, num embrião, você pensa nele se formando ali. Mas o Senhor está dizendo que Ele não nos conhece dali. Hoje em dia, com as tecnologias, uma mãe consegue ver o rostinho do filho ainda na barriga. Mas o Senhor vai muito mais além. Ele está dizendo que antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Irmãos, o nosso encontro com Deus, a nossa ligação com Deus, não é após o relacionamento de duas pessoas, de homem e mulher, não. Não, é muito mais profundo. Nosso relacionamento com Deus foi antes de um encontro de um homem e uma mulher. Foi antes. Nós não somos obra do acaso. Eu nasci porque meu pai e minha mãe me quis. E aí surgem os traumas às vezes. Eu não dou certo em nada porque meu pai e minha mãe não me queriam. Eu sou fruto de um estupro, talvez. Ou eu sou fruto de um relacionamento que eu não conheço nem meu pai. Irmãos, Deus está dizendo que você, que eu, nós fomos planejados. Nós fomos planejados. Eu nasci e Deus olhou para mim e falou assim: essa menina tem cara de missionária. Aquele menininho ali tem cara de pastor. Nossa, essa aqui, eu acho que ela vai ser uma excelente médica. Não. Os nossos planos é antes disso. Nossos planos, Deus nos planejou antes de nos colocar no ventre de nossas mães.
Antes, eu vou trazer um exemplo aqui para os irmãos. Quem trabalha em oficina, mecânica ou em fábrica vai me entender. Vamos dizer aí, vamos falar das ferramentas, né? Ferramentas que a gente até utiliza em casa. Uma ferramenta, ela não nasce. Alguém não faz uma ferramenta e depois vai falar para ela, vai olhar para ela e vai falar: nossa, mas essa ferramenta aqui, eu acho que ela vai apertar parafuso. Não. Uma ferramenta, ela nasce porque antes dela nascer, tinha algo a ser resolvido. Tinha algo a ser solucionado, tinha algo que precisava dela. Diante daquilo, vai lá, se rascunha, se esboça uma ferramenta, cria-se aquela ferramenta numa indústria e depois ela chega até nós para solucionar aquele problema. Assim, somos nós. Nós não fomos criados e depois Deus vê o que faz com a gente. Vai fazer isso aqui. Não. Nós fomos planejados. Nós fomos planejados. O Senhor diz isso. Porque antes. Então, se você tem um trauma na sua vida, tem algo que te machuca, tem algo na sua vida que te fere, algo que aconteceu lá na tua infância, na tua juventude, que você carrega essa tristeza ainda, o Senhor te diz nessa noite: volta para os meus braços, porque eu te conheci antes de todo mundo. Antes de alguém te machucar pelo mundo afora, eu te conheci, eu era seu pai antes. Tem gente que tem decepções com pai, com mãe. O pastor Daniel está dizendo ali: planejado para fazer a diferença. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo, pastor. Nós fomos planejados por Deus para fazermos a diferença. Então, se você tem um trauma, né? Trauma de infância, de qualquer coisa, saiba nesta noite que Deus te planejou. Você é algo desejado por Deus. Você é alguém desejado por Deus. Volte à sua origem. Nós temos uma origem. A nossa origem é Deus, o nosso Pai. Então volte à sua origem e tire da sua vida qualquer trauma, qualquer tristeza, qualquer coisa que fica te bloqueando. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não dou certo porque aconteceu isso na minha vida? Tira isso da sua cabeça. Tira. Porque a hora que você tiver um encontro com Deus, você vai se livrar de tudo isso. Você vai se livrar desse peso, desse fardo pesado que você carrega. Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de você. Volte-se para Deus. Volte para o colo do papai. Tem um pai que te planejou. Tem um pai que te carrega. Tem um pai que te abraça. Amém? Continuando ainda aqui no capítulo 1. Me chamou bastante atenção esse capítulo, o versículo, que é o versículo 11. Tá? Versículo 11 diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. O 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Me chamou muito a atenção. O Senhor, eu não tenho aqui uma vara de amendoeira, tá, irmãos? Mas ele pega uma vara de amendoeira, mostra para Jeremias e fala para ele: o que você vê, Jeremias? O que Jeremias ia responder?
que Jeremias podia responder? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Aí o Senhor responde para ele: muito bem, pois eu velo pela minha palavra, para cumprir a minha palavra. Sabe o que chamou a atenção, irmãos? É que aqui Deus faz um jogo de palavras. Ele faz um trocadilho. Porque nesse capítulo 1, Deus está se apresentando para Jeremias de uma maneira própria, só dele. Então, quando ele se apresenta, nessa apresentação, ele chama a atenção de Jeremias para aquela vara. E por que eu digo um trocadilho, uma troca de palavras, um jogo de palavras? Porque em hebraico, a palavra amendoeira, ela é shaked. Então, quando Deus pergunta para Jeremias o que ele está vendo, ele fala, uma vara de amendoeira é shaked. Quando Deus responde para ele, viste bem, porque eu velo, o verbo velar, vigiar, manter vigília. Em hebraico, o Senhor responde para ele, shaked. Deu para entender? Jeremias fala da vara de amendoeira, é shaked. Quando Deus fala, eu velo pela minha palavra, é shaked. Viu esse jogo de palavra que Deus fala com ele? Eu vou explicar melhor. Quando Deus vai se apresentar, ele mostra algo da natureza. A amendoeira é uma planta muito comum na Palestina. Deus poderia chegar para Jeremias e perguntar, o que é isso? Ele podia apresentar para ele um candelabro, poderia mostrar para ele a Arca da Aliança, poderia mostrar para ele uma imagem, mas não. Deus mostra um ramo da amendoeira. Porque aonde quer que Jeremias fosse, ali, naquele território, ele ia dar de encontro com uma amendoeira. Ali é muito comum as amendoeiras. Na primavera, as amendoeiras dão flores brancas. Elas ficam todas floridas de flores brancas. Então é muito comum ele sair ali e se deparar com uma planta dessa. O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Jeremias, o nosso relacionamento não é dentro de um templo religioso. O nosso relacionamento não é dentro de um culto religioso. O nosso relacionamento é diário, é a todo momento, porque aonde quer que Jeremias fosse naquele lugar, ele ia dar de encontro com o pé de amendoeira. Deus queria dizer para ele, em outras palavras, onde quer que você for, eu estarei presente contigo. Trazendo para nossa vida, para nossas vidas. A gente sai de casa e você vai se deparar com qualquer coisa da natureza. A natureza é a obra da criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele criou a natureza. Ali ele mostra a sua grandeza. Ali ele mostra a sua grandeza. Então, quando ele fala com Jeremias dessa forma, ele está mostrando o nosso relacionamento é diário. Aonde quer que você for, eu estarei contigo. Ele falou isso aqui nos versículos anteriores, né?
no 7, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então, aonde você for, Deus está contigo. Aonde quer que eu vá, Deus está comigo. Ele se faz presente, por isso ele traz algo referente à natureza. Porque ele se faz presente na natureza. A palavra diz que a natureza fala da grandiosidade de Deus. A natureza fala por si só. E ele traz isso aqui para Jeremias. Ele deixa claro no capítulo 1. Mesmo Jeremias achando que é uma criança, Deus deixa muito claro. Você pode ser pequeno, pode se achar pequeno, mas eu estou contigo. Sabe aqueles seus problemas grandes? Eu estou contigo. Eu não te abandono. Eu não te abandono. Eu vejo todas as aflições. Eu vejo tudo que você passa. Eu vejo os teus momentos de alegria. Eu estou contigo. Então, isso é para avivar a nossa fé. Avivar a nossa fé. Que Deus está sempre conosco. Sempre conosco. Sempre conosco. Tem dias que você se sente solitário, mas você não está. Isso é apenas o nosso sentimento. Você não está sozinho. Quando você questiona Deus e fala: Senhor, mas aonde tu estavas quando me aconteceu algo de ruim? Aonde tu estavas que me aconteceu algo tão grave? O Senhor sempre esteve no lugar dele. Aonde ele sempre estará, no lugar dele. Nós é que nos distanciamos de Deus. Nós é que não tentamos ter intimidade com Deus e nos aproximar mais de Deus. Mas eu sofri algo, Deus permitiu algo de ruim na minha vida, eu passei por várias aflições, eu passei por traumas da minha infância, eu passei por várias coisas ruins e Deus permitiu. Presta atenção, as coisas ruins que nos acontecem é obra do homem, não é obra de Deus. É obra do pecado e da maldade da humanidade. A maldade do homem, a maldade da mulher. O homem é mau, a humanidade é má. Nós estamos vivendo numa época de crise. Temos visto muita gente ajudando pessoas, as pessoas se unindo, temos visto sim. Mas também temos visto gente que está se aproveitando de uma situação ruim para tirar proveito financeiro, tirar proveito. Os índices de violência, de roubos aumentando num tempo que as pessoas tinham que se unir para ajudar umas às outras, ver as necessidades dos outros. E as pessoas deixam de ver isso para benefício próprio. Por isso que eu digo, as coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas não é obra de Deus, é obra do homem que tem a maldade no coração. Que tem a maldade no coração. Aqui, agora no capítulo 33, que foi o versículo que eu abri, eu vou falar ele novamente, diz assim, né? Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores,
sem animais. Ainda se ouvirá, olha o versículo 11, a voz de gozo, a voz de alegria, e a voz do noivo, da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como o princípio, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O versículo 3 vem dizer assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes. Essas coisas grandes que diz aqui no versículo 3, ela tem um sentido abstrato de coisas inacessíveis, inconcebíveis. Aqui nós vemos Deus trazendo para Jeremias de novo algo grandioso. E aqui ele vai trazer o quê? Qual uma das obras grandes que Deus fez? A criação do mundo. A criação do mundo. Então aqui no versículo 3, Deus fala para Jeremias: algo tão grande como a construção, como a criação do mundo, eu lhe mostrarei. Ou seja, aquilo que você não pode nem imaginar, eu trarei a ti. Eu te farei conhecer. E ele continua, né? No 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que encha de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. O Senhor aqui, ele vem dizendo das aflições que o povo de Judá e de Jerusalém passaram. Ele vem dizendo dos esforços que eles fizeram para tentar se proteger por causa da maldade dos homens. Mas no versículo 6, pega essa palavra no nome de Jesus, receba essa palavra agora na tua casa, na tua vida, para a tua família. Versículo 6 vem dizer assim, ó: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e que transgrediram contra mim. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Pega esta palavra para a tua casa, para a tua vida. Pega essa palavra para a tua vida nesses dias difíceis, porque aqui no capítulo 33 de Jeremias, aleluia, aleluia, aleluia. No capítulo 33 de Jeremias,
Tem uma promessa de Deus para as nossas vidas, nesse tempo difícil que nós estamos passando. O Senhor diz no capítulo 33, clama a mim e eu lhes mostrarei algo grandioso que Ele fará. Algo grandioso que Ele fará. O Senhor, aqui no capítulo 33, Ele fala de uma nação devastada. O Senhor fala de uma nação que não tinha homens, não tinha animais nas ruas. Uma cidade devastada. Ele fala de uma nação devastada. Tem uma promessa de Deus para as nossas vidas nesse capítulo, nesses versículos. O Senhor nos diz que grandes dias virão, que Ele com as suas mãos poderosas, Ele vai trazer saúde e cura. Aleluia, aleluia. Ele vai sarar a nossa terra. O Senhor vai sarar a nossa terra. É promessa de Deus. É promessa de Deus nas nossas vidas. Eu quero ser profeta hoje na tua casa. Eu quero ser profeta hoje aqui. E transmitir essa mensagem. Que Deus vai sarar a nossa nação. A nossa nação não vai ser atingida como os outros países foram. Tem gente falando lá fora com pesquisas de que no Brasil haverá 400 e tantas mil mortes. Eles estão enganados. Eles estão enganados porque essa terra aqui está clamando ao Senhor. Essa terra aqui está clamando ao Senhor. E já tem mais de uma semana que nós clamamos a Deus. E eu creio que por mais que as pesquisas digam que nós teremos 400 mil mortes, nós não teremos essa quantidade, não. Nós não queremos, nós não vamos permitir. Porque nós vamos clamar ao Senhor até que Ele nos mostre as coisas grandiosas que Ele pode fazer nas nossas vidas. Ele diz nessa palavra, e eu creio na palavra do Senhor, porque o Senhor não mente. O Senhor não mente. Eu creio nessa palavra. Ele diz no versículo 6, guarda essa palavra, guarda essa palavra. Guarda esse 31 de março. Guarda esse 31 de março. O Senhor vai entrar com providência na nossa nação. Eu sei que vidas ainda serão perdidas. Eu sei que vidas ainda serão levadas. Mas não vai chegar nem perto do que essas pesquisas lá de fora, de outros países, estão lançando sobre a nossa terra. Não, porque aqui no capítulo 33 de Jeremias tem uma promessa. É promessa de Deus, Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. As pesquisas podem dizer, as pessoas podem dizer, morreu tantos na China, morreu tantos na Itália. Nós não somos feitos de pesquisas. O povo de Deus não crê em pesquisa. O povo de Deus crê num Deus poderoso que escuta orações. E tem essa promessa. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura e os sararei. Irmãos, eu preciso acreditar nisso. E eu creio que Deus não mente. É promessa para as nossas vidas. O número de mortos no Brasil não vai chegar nem perto desses países.
porque aqui tem um povo forte que acredita nesse Deus poderoso, um Deus que falou tão carinhosamente com Jeremias no capítulo 1, e um Deus que faz promessas no capítulo 33. E a promessa do Senhor continua quando ele diz lá no versículo 10 que essa terra que vocês veem hoje como um deserto, sem homens, sem animais. No versículo 11, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de esposa. Louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. A voz do que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. É um tempo de oração. É um tempo ainda de tristeza de ver os acontecimentos. Mas eu gostaria de lembrar os irmãos, quando eu falei aqui da maldade dos homens, eu gostaria de lembrar os irmãos que, infelizmente hoje, completou-se 201 vítimas dessa pandemia. Mas os irmãos sabem quantas pessoas esse número que eu estou apresentando é dentro de um mês, porque faz um mês que essa pandemia chegou no Brasil. Mas os irmãos sabem quantas pessoas foram mortas violentamente nas ruas. Eu não estou falando de doença, de pessoas violentas. Os irmãos sabem quantas mães mataram filhos no Brasil nesse um mês. A gente estava ouvindo muito noticiário, né? E essa semana eu vi 3 mães que mataram seus filhos de até 1 ano de idade e jogaram no lixo. Irmãos, será que o nosso problema é realmente a pandemia? Será que o nosso problema é realmente esse vírus? A maldade do homem no Brasil está matando muito mais do que essa pandemia. 3 mães que mataram seus filhos e jogaram numa caçamba de lixo em uma semana. Então nós temos que clamar a Deus, além da pandemia, para que o coração do homem se regenere, que o coração do homem saia dessa pedra dura quebra essa dureza de coração. O homem é violento, o homem é maldoso, o pecado acabou com a humanidade. Mas eu quero deixar nesta noite essa promessa de Deus para as nossas vidas. Essa promessa de Deus, porque aqui o Senhor está nos prometendo que muito em breve, aonde dá esse deserto nas ruas, que muito em breve vai haver voz de alegria, de gozo. A felicidade, a alegria voltará para as nossas vidas, para as nossas ruas. Nós temos que clamar ao Senhor. Os irmãos, me perdoe a emoção, é que diante de uma palavra dessa, onde o Senhor diz que Ele vai fazer vir sobre a nação saúde e cura, eu não podia ter uma reação diferente. Saúde e cura é que eu profetizo, usando as palavras do Senhor, que eu profetizo na tua vida, que eu profetizo na tua família, que eu profetizo para a nossa nação, para o mundo. O mundo precisa de paz.
O mundo precisa de cura e ela só pode vir de um. Só tem um que pode fazer isso, que é o Senhor. Mas eu saio daqui com a alma leve, porque tem uma promessa maravilhosa sobre as nossas vidas. Uma promessa que Deus vai vir curar a nossa terra, vai trazer saúde e cura. Que você receba essa palavra, que você fique confiante na palavra de Deus. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E quando eu abri nessa palavra hoje, e eu já tinha tirado ela no início de toda essa tribulância que a gente está, tribulação, a palavra se repetiu e eu me emocionei muito porque eu entendi que Deus tem algo grandioso nas nossas vidas e que o nome do Senhor vai ser exaltado como nunca foi nessa nação brasileira. Eu creio que muita gente que não acreditava em Deus vai ver o agir de Deus na vida, na sua vida, na família. Tem muita gente que vai passar por essa doença e vai sair dela firme. Porque Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Deus muda corações. E eu creio nessa mudança, nessa transformação. E receba essa palavra. Clame ao Senhor. E Ele lhe mostrará coisas grandiosas. Ele vai vir com saúde e cura sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por Tua palavra. Obrigada, meu Deus, por acalentar esse meu coração. Muitas vezes nós estamos com o coração apertado, olhando as estatísticas da TV. Mas a gente sabe, Senhor, que o Senhor não trabalha com estatística de televisão. O Senhor é muito maior do que isso. Tua palavra diz que o Senhor trabalha com o clamor do povo. O Senhor ouviu o clamor daquele povo quando saiu do Egito. O Senhor ouviu o clamor do povo de Israel no cativeiro da Babilônia. E o Senhor trouxe de volta. Eu creio, meu Deus, eu creio. Eu creio nisso, Deus, e sei que nós seremos muito melhores daqui por diante, Deus. Que nós seremos pessoas muito melhores do que fomos ontem, Pai. Porque essa pandemia tem algo a mudar nos nossos corações, por esse povo para pensar. Nós não viemos do nada e voltaremos por nada, não. Nós temos uma origem, nós viemos do Senhor e nós voltaremos para o Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja disseminada por este mundo, que todos possam ter a chance, Senhor, de Te conhecer. Eu Te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da minha igreja, pela vida do meu país. Proteja, Senhor, as autoridades do nosso país, Pai. Que eles continuem fazendo o melhor para todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade. Essa paz só sai do coração de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se você puder,
compartilhar essa live no teu canal, na tua página. Leve esperança, leve essa promessa para mais alguém. Amém? Deus abençoe. Amém.